Como sempre, sejam muito bem-vindos. Vou responder a uma pergunta que enviaram sobre o espelho. Eu já falei em um dos vídeos atrás que o espelho é de extrema importância. O material dele, o formato, todo o trabalho dele. Por quê? Senão nós poderíamos ter um empenamento do espelho e aquela sensação de que as cordas estão muito... Sensação não, uma realidade, né? Que as cordas estão muito altas, por mais que a pestana e o cavalete estivessem numa altura confortável. Mas o espelho, tendo esse problema, teria que se fazer muita força nas cordas, né? Perfeito, falamos a respeito disso. E aí surgiu uma pergunta, um caro amigo colocou: o espelho pode ter, por algum defeito, como ele comentou, um empenamento contrário, ele está com uma curva para cima, uma barriga assim? Excelente pergunta, como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Pode sim, tá bom? Ele pode sim, às vezes, ter este calombo. Ele pode ser um maior, podem haver de diversas formas. Um calombo maior, né? Ou vários calombos pequenos. Mas, normalmente, quando acontece isso, é até pior do que o primeiro caso que eu comentei, né? Que ele tem esse desenho para baixo. Por quê? Porque você não vai conseguir tocar, você vai ter um trastejamento extremo. Quando você pressionar a corda não vai vibrar. A corda, ela vai bater nesse calombo, e dependendo desse calombo ela não vai nem soar, tá bom? Então você vai ter aí um trastejamento extremo. Isto é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a gente tocar, né? Fora do que deveria ser. Por exemplo, por muita força, a corda vai vibrar, vai distorcer muito e vai trastejar, tá? Então o que a gente tem que saber? Se a gente tocar muito forte, eu não estou falando um forte normal, estou falando acima, a corda vai fazer um movimento acima do normal, tendo uma amplitude maior e batendo, né? Ah, não, mas eu não quero que ela bata nunca, aí tem que ficar muito alto. Se ficar muito alto, na maioria das vezes você vai ter um desconforto muito grande, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado e essa noção com o instrumento, tá bom? Pode acontecer todo tipo de empenamento. Então o que nós temos? Precisamos ter o ângulo adequado, o ângulo correto, tá bom? E é claro que esse ângulo ele não é assim, ele tem uma diferença por causa da altura das cordas, e nós precisamos ter a corda confortável, para não precisar apertar muito, tá bom? Espero que tenham gostado, e só lembrando que tudo isso deve estar munido da sonorização. Então, respondendo a pergunta, pode acontecer o contrário, podemos ter calombos. Qual que é a solução? A gente pode, quando tem esses calombos, eliminá-los? Sim, a gente pode trabalhar por meio da retificação, ou nós podemos substituir o espelho. Quais são as questões que nós devemos analisar na retificação? Se nós temos uma espessura adequada e se nós temos uma madeira suficientemente boa para, após esse trabalho, o espelho não voltar a empenar, porque às vezes ele fez esses movimentos porque a madeira não era boa. Pode ser por vários motivos. Às vezes a madeira era boa e o braço ainda estava empenado, e mesmo depois de fixado trouxe empenamentos. Então o que acontece? Às vezes a gente deixa certinho e ele mexe. Então a gente tem que fazer essa análise. Então em muitos dos casos eu recomendo substitua o espelho, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar, tá bom, para quem fez a pergunta. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.